Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos e a nomenclatura deles, né? Só que agora a gente vai ir aprofundando, assim, alguns detalhes que a gente falou na aula passada, tá bom? Então, por isso que é a parte 2. Tem bastante coisa, não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas se eu não conseguir, na próxima aula, então, a gente continua, tá? Então, vamos ver até onde que a gente consegue ir hoje. Então, quais são as habilidades e os objetivos da aula de hoje? Então, a habilidade é a mesma da semana passada, escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa, tá? Pessoal, isso aqui tem bastante detalhe, tá? E eu tô tentando falar o máximo de coisa possível que eu posso para vocês, tá? Tudo que eu acho importante eu tô falando, né? E então, por isso que é a mesma habilidade, tá? Então, o objetivo hoje é nomear e compreender as fórmulas estruturais e moleculares de hidrocarbonetos de cadeia aberta e ramificada, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cadeia também. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como vocês sabem, é retomar, né? É a gente falar novamente tudo que a gente falou nas aulas anteriores, para poder fazer sentido o que a gente vai falar hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente falou, desde quando nós começamos o estudo da química orgânica, a gente começou falando sobre os átomos de carbono, né? Então, o átomo de carbono, ele tem algumas características importantes e especiais, vamos dizer assim, que ele faz com que uma parte da química seja só destinada para ele, que é a química orgânica, né? E aí nós vimos que o átomo de carbono ele é considerado tetravalente. O que isso significa mesmo? Qual é o número de ligações que o carbono pode fazer? Qual o número de ligações que um átomo de carbono faz? 4. 4 ligações, isso mesmo, tá? Sendo que essas ligações, elas podem ser... tá. O que eu falei para vocês? Essas ligações, elas podem ser de quais tipos? Tá até na tela, né? Simples, duplas ou triplas, tá? E dentro de química orgânica, todas as ligações se referem a compartilhamento de elétrons, ou seja, dentro de química orgânica nós só temos ligações covalentes, tá? Onde os elétrons são compartilhados. E aí nós falamos propriamente dito dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são substâncias que é uma classe, né? Não são. É uma classe de substância que está dentro da química orgânica que só tem 2 elementos químicos envolvidos, né? Quais são esses? Quais são os elementos químicos dos hidrocarbonetos? Hidrogênio e carbono. Carbono, tá? Então, hidrocarboneto se refere ao estudo de carbono e hidrogênio que a gente tem nesses compostos. Aí, galera, eu falei sobre a nomenclatura e sobre as fórmulas que a gente tem, né? Primeira coisa, nós podemos ter... quando a gente vai representar uma substância orgânica, a gente tem as fórmulas, não só orgânica, né? Mas quando a gente está falando de substância química, a gente tem as fórmulas estruturais, molecular e a bond line ou a fórmula de Lima, né? Então, aqui nós temos a fórmula estrutural condensada, né? Que é quando eu só represento as ligações por tracinhos e eu não vou representar as ligações para o hidrogênio, né? Eu só coloco o número total aqui de hidrogênio. Aí tem a estrutural plana, que é quando eu represento, né? Que é quando a gente coloca o tracinho aqui e tal. Essa é a plana, né? Mas as duas são consideradas fórmulas estruturais. A fórmula molecular, onde eu vou colocar sempre o número de carbono, de hidrogênio ou de qualquer outro elemento químico que eu tenho ali, tá? Uma coisa que eu percebi, algumas pessoas me enviaram as atividades da semana passada, e eu vi que na hora de colocar a fórmula molecular, teve gente que inverteu a ordem, tá? E eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, tá? Quando eu vou colocar a fórmula molecular de uma substância orgânica,
eu sempre vou obedecer a regra, ó, carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio, se tiver, nitrogênio e assim por diante, tá? Então, galera, eu sempre vou começar colocando o número de carbono, depois o número de hidrogênio, tá? Não posso colocar o contrário antes. E a outra fórmula a outra maneira que a gente tem de representar a substância orgânica é através da fórmula de linha ou a bond line, sendo que em cada extremidade dessa eu tenho um átomo de carbono representado, tá? A gente faz isso para deixar, como as substâncias orgânicas elas são muito grandes, tá? Os químicos criaram uma maneira de representar essas substâncias que fosse visualmente melhor, tá? Então, em todas as extremidades, a gente tem um átomo de carbono e no vértice, que é no encontro dessas linhas. Então, aqui, ó, seriam 3 carbonos representados, que está representando essa mesma substância que eu tenho aqui, tá? Aí a gente falou sobre a nomenclatura, né? Que a gente sempre vai seguir essa estrutura aqui, que a gente tem um prefixo, um intermediário e um sufixo, tá? Prefixo vai te indicar o número de carbono, intermediário, tipo de ligação, e o sufixo, a função que pertence, ou seja, a classe, tá? Mas agora a gente só está falando de hidrocarboneto, só tem um sufixo para usar. E aí eu mostrei isso aqui para vocês. Então, os prefixos que a gente usa, né? Ele vai indicar o número de hidrogênios. Então, quando eu tenho um carbono é MET, 2 é ET, 3 prop, 4 but, e depois ele segue lá os prefixos que a gente já está acostumado. Aí, o intermediário, né? Aqui, que eu tenho aqui de laranja, vai depender do tipo de ligação que eu tenho, tá? Então, quando eu tenho só ligação simples, que é o que a gente chama de ligação de cadeia saturada, eu vou usar o intermediário AN, tá? Então, só quando eu tenho ligação simples, a gente tem um alcano. Quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla, a gente chama de insaturação, né? Se for uma dupla, eu vou colocar o EN, se for uma tripla, eu vou colocar o IN, tá bom? E como eu disse para vocês, agora a gente só está estudando hidrocarboneto, então o sufixo que a gente vai usar é a letra O, tá? Isso aqui tudo que a gente falou ela passar. E aí, pessoal, a gente vai então agora para o que a gente tem programado para hoje, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Até agora a gente falou de cadeia aberta, tá? O que é uma cadeia aberta? É quando você tem extremidade, quando você tem pontas, tá? Mas as substâncias orgânicas, elas também podem formar cadeias fechadas ou cadeias cíclicas, ou seja, formam um ciclo, tá? Onde esses átomos de carbono, eles vão se conectar uns aos outros. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela e vou deixar aqui só a minha tela para vocês verem a diferença. Eu montei aqui os modelos moleculares para vocês entenderem, então, a representação. Então, aqui nós temos uma cadeia com 3 carbonos aberta e aqui nós temos a mesma cadeia com 3 carbonos, mas de modo que ela esteja fechada, tá vendo? A diferença é que na aberta a gente tem essas extremidades e na fechada elas se conecta e eu não tenho mais nenhuma extremidade formando um ciclo, tá? Então, pessoal, nós podemos ter 2 tipos de cadeia. As cadeias abertas e as cadeias fechadas, tá? Então, aqui eu tenho a representação delas, né? Aqui eu tenho uma cadeia fechada com 3 carbonos. Então, aqui nós temos as fórmulas estrutural, né? A plana e a condensada, e aqui a bond line, certo? Aí, pessoal, nós temos aqui também uma outra cadeia que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui eu também tenho uma outra cadeia fechada, tá vendo? Que vai formar um ciclo, mas eu tenho nela aqui uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla, né? Então, a gente tem aqui um alceno. Aqui eu só tenho ligação simples,
aqui eu tenho uma dupla caracterizando um alceno, certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente vai dar nome para os hidrocarbonetos, para as substâncias orgânicas de um modo geral, eu tenho que mostrar que tipo de cadeia que eu estou vendo, né? Então, existe uma diferença entre a cadeia aberta e tem uma diferença para a cadeia fechada, né? Então, quando eu vou dar o nome para uma cadeia fechada, eu preciso falar que essa cadeia é fechada. Ou seja, existe uma regra para dizer que é uma cadeia fechada, tá? Então, é por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês agora. E aí, pessoal, existe as cadeias, dentro das cadeias fechadas, a gente tem as cadeias aromáticas, tá? O que são substâncias aromáticas? São substâncias onde eu tenho ligações simples e duplas alternadas, tá? E a mais importante, a substância mais importante aromática é o benzeno, que ele tem fórmula molecular C6H6, tá? Então, C6 significa que ele tem 6 carbonos, né? E vocês podem ver aqui, ó, que é uma cadeia fechada, então está formando um ciclo. Só que eu tenho essas ligações simples e duplas alternadas, né? E uma maneira da gente, aqui, na verdade, são todas as maneiras que a gente tem para representar esse anel aromático, ou seja, para representar o benzeno, tá? Aqui seria como se fosse o modelinho molecular, né? Aqui eu coloco os hidrogênios que estão presentes na estrutura. Aqui eu não vou colocar os hidrogênios, eu só mostro que é uma cadeia fechada, né? E outra maneira que a gente tem de representar o benzeno é representar por esse hexágono com esse círculo no meio. Por quê? Porque vai mostrar que essas ligações simples e duplas estão se alternando, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, também fiz a representação para vocês. É como se vocês tivessem isso aqui, tá? Ele vai se alternando. A ligação dupla que eu até coloquei de outra cor, tá? Tá de roxinho. Então, a gente tem uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla. E assim sucessivamente, tá? Então, dentro de cadeia fechada, eu posso ter ela simples ou eu posso ter uma cadeia aromática. E a aromática vai ser quando nós tivermos aí, por exemplo, o benzeno, quando a gente tem ligação simples e dupla se alternando. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu preciso mostrar que essa cadeia é fechada. Então, eu preciso adotar algum mecanismo de nomenclatura para mostrar que a cadeia está formando um ciclo, tá? Então, como que a gente faz? A gente só vai acrescentar a palavra ciclo antes do que a gente faria, tá? Então, aqui, ó, aquela primeira que eu mostrei para vocês, com os 3 carbonos, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Contei 3 carbonos, né? Isso acho que é muito claro para vocês, né? O número de carbono que nós temos. Em qualquer das estruturas que eu tiver, vocês vão começar primeiro contando o número de carbonos. Bom, então 3. Qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop, certo? Então, aqui, ó, prefixo, 3 carbonos. Só tenho ligação simples, o AN. Só tenho carbono e hidrogênio, O. Porém, pessoal, a diferença é que eu tenho uma cadeia fechada. Então, antes de escrever o propano, eu coloco a palavra ciclo. Então, essa substância, ela é o ciclo propano, tá? Então, antes da cadeia, se é uma cadeia fechada, eu só vou acrescentar a palavra ciclo antes, tá? Agora, e se eu tiver uma ligação dupla no meio da cadeia fechada? Como que a gente vai fazer? Pessoal, do mesmo jeito, tá? Quando eu tenho a cadeia aberta e eu tenho uma ligação dupla ou tripla, eu preciso mostrar aonde que está essa ligação dupla, certo? Mas quando eu tenho uma cadeia fechada, essas ligações duplas, elas podem ficar mudando de lugar. É por isso que eu não preciso colocar qual é o carbono em que essa ligação dupla está, tá? Eu vou seguir as mesmas regras que a gente tem, tá? De número de carbono, depois o intermediário, depois o O.
Vou colocar a palavra ciclo antes e acaba aí, tá? Eu não preciso mostrar onde que está essa insaturação, tá bom? Então, aqui, ó, nesse segundo caso, como vocês podem ver, nós temos 4 carbonos. Então, qual é o prefixo que eu uso para 4 carbonos? But, né? Lembra da tabelinha? Met, et, prop, but, tá? Então, para 4, eu vou usar esse prefixo. Em. Por que eu estou usando em? Porque eu tenho essa insaturação, eu tenho a ligação dupla. E para dupla a gente usa em. O O no final, e como é uma cadeia fechada, eu uso a palavra ciclo antes, tá? Agora, se eu tivesse mais de uma insaturação, aí sim a gente daria um número para ela. Mas na grande maioria das vezes é dessa maneira que vai aparecer, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Agora, a gente tem aqui um outro tipo de cadeia, tá? Que são as cadeias ramificadas. Como o próprio nome já diz, cadeia ramificada é aquela que tem uma ramificação, obviamente, né? Então, qual a definição de cadeia ramificada? É aquela que vai ter no mínimo 3 extremidades, tá? E aí, o que que acontece? Eles não estão formando uma linha reta. Eles não têm uma sequência única, certo? Isso que é a característica de uma cadeia ramificada. Então, vou mostrar aqui para vocês, que eu também construí um modelinho modular. Então, imagine isso aqui, ó. Aqui a gente tem a cadeia aberta com 3 carbonos, certo? Aí, o que que acontece? Eu posso tirar aqui, ó, um dos meus hidrogênios. Vou colocar no carbono do meio, fica mais fácil. Eu tiro um dos meus hidrogênios aqui e vou acrescentar uma extremidade aqui para ela, tá vendo? Então, agora, ó, eu tinha essa primeira cadeia, saiu um hidrogênio e entrou uma outra semicadeia, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de radical, tá? Então, agora a gente tem 3 extremidades. Então, essa aqui é a característica de uma cadeia ramificada. Então, ela possui 3 extremidades. Aqui, pessoal, tem 2 exemplos para vocês, ó. Aqui nós temos em vermelho a sequência que a gente tinha. Essa primeira aqui, inclusive, é igual a essa que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui, ó, nós tínhamos antes uma cadeia aberta, normal, sem ramificação. E a partir do momento que o hidrogênio saiu e entrou um radical aqui, eu tenho uma ramificação, tá? E do mesmo jeito, a gente pode ter ramificação com as cadeias fechadas também, tá? É o mesmo sentido, tá? Eu tenho ali uma cadeia principal, mas eu tenho também depois um radical, tá? Como que a gente faz para identificar uma cadeia principal? A cadeia principal, pessoal, é sempre aquela onde eu vou ter o maior número de carbonos, tá? Então, aqui, ó, a cadeia principal é essa que está de vermelho. Só que aí, ó, sobra alguma coisa fora dela. Então, aqui a gente tem o radical, certo? No caso das cadeias fechadas, a minha cadeia principal é sempre o ciclo. E aí, o que sobrou é o nosso radical, tá bom? Então, o que é uma cadeia ramificada? É quando você tem mais extremidades e você tem um ramo, né? Então, você tem ali o principal dela, mais uma ramificação. E aí, pessoal, essas substâncias que ficam penduradas, vamos dizer assim, na cadeia principal, como eu falei para vocês, são os chamados radicais, tá? Então, isso aqui é um radical, tá vendo? Eu tenho uma valência livre, eu tenho um espacinho sobrando aqui para poder se conectar com alguém, tá? Então, esses radicais, eles podem conter
uma determinada quantidade de carbono e a gente também precisa dar nome para eles, tá? Como que a gente dá nome, então, para esses radicais? Do mesmo jeito que a gente dava o nome para os hidrocarbonetos, tá? Eu vou ver quantos carbonos aquele radical tem, né? Vou usar o prefixo que eu já conheço, que são met, et, prop, but, pent, enfim, todos aqueles prefixos que a gente já sabe. Só que no final, eu não vou colocar O, eu vou colocar IL, que é E, que é I e L, tá? Então, esse radical que eu estou segurando aqui, ó, lembrando que o preto é o carbono, eu só tenho um carbono, certo? Então, o prefixo para um carbono é met, certo? E aí, eu uso o final il. Então, esse radical aqui, ó, é o metil, tá? Se eu tiver dois carbonos, né? Eu tenho lá, para dois carbonos, o prefixo que a gente usa é et, certo? Com il no final, etil, tá bom? E o que está aqui de laranja, pessoal, é a valência livre. Então, é como se o hidrogênio tivesse sido tirado dele e ele está lá, disponível. Vocês já ouviram a expressão radicais livres? É justamente isso que significa. Então, ele está ali disponível para se conectar, para, na verdade, para interagir com outras substâncias, tá? Aqui, ó, propil. Por que é propil? Porque eu tenho 3 carbonos e uma valência livre, o que caracteriza um radical. Butil, eu tenho 4 carbonos e uma valência livre. Então, pessoal, radical, na hora que eu for dar nome, eu só vou ver o número de carbono que eu tenho ali e acrescentar íon no final, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai dar nome para uma cadeia ramificada é determinar a cadeia principal, que é sempre a cadeia com o maior número de carbonos dispostos numa única sequência, tá? Então, isso é uma cadeia principal. Depois que eu identifiquei qual é a cadeia principal, eu vou ver lá quem é o radical que eu tenho, tá? Aí eu vou circular ele, igual eu fiz lá com vocês, né? Circulo o radical. Aí eu vou ver que tipo de radical que eu tenho. Vou dar um nome para ele. Depois, vou dar um número, vou contar quantos carbonos e eu preciso mostrar em que carbono que aquele radical está pendurado. Para isso, a gente tem que pôr os números, né? E sempre dar o menor número possível, tá bom? Então, eu vou contar. Lembra que eu falei aula passada? Eu vou testar das duas formas. Da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, para ver qual que vai me dar o menor número possível, tá? E se acaso eu tiver mais de um radical, eu vou usar di, tri e assim por diante. Então, se eu tiver 2 metil, eu vou usar dimetil. Se eu tiver 3 metil, vai ser trimetil. E assim por diante, tá? Mas a gente vai fazer agora uns exemplos que acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vamos junto aqui, ó. Então, aquela primeira o primeiro exemplo que eu dei para vocês, que foi inclusive o que eu mostrei, né? Então é o seguinte, a minha cadeia principal está até aqui de vermelho, mas sempre vai ser a maior cadeia que eu tiver disposta numa única sequência, tá? Então, circulei a cadeia principal. Vou até fazer aqui. Um C e um P de cadeia principal, tá? Tá pendurado, tá sobrando alguém dessa cadeia principal, alguém que não entrou nessa cadeia principal. Então, aqui vou circular. Quem tá sobrando aqui é esse CH3. Então, esse é o nosso radical, tá? Então, vamos começar numerando, tá bom? Os carbonos agora. Vou até colocar de outra cor. Quantos carbonos eu tenho aqui na principal? Quantos carbonos tem na cadeia principal? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. Para fazer o Enem.
Olha, não é que tem que decorar, mas esses 4 é bom vocês saberem, tá? Met, et, prop, boot, tá bom? Eu acho que vocês acabam, assim, assimilando, não necessariamente decorando, sabe? De tanto fazer as atividades, isso é uma coisa que vai sendo absorvida. Então, esses 4 é interessante que vocês saibam sim, tá? E aquilo lá que eu falei, do an, em e o in. É importante que saiba, assim, mesmo para o Enem, tá? Esse tema ele é bem extenso e, assim, no final eu pretendo fazer uma lista de exercícios para vocês, justamente pensando em Enem e vestibulares, tá? Só que a gente está indo aos pouquinhos para poder conseguir fazer a lista com mais atividades, tá? Porque sempre um exercício pede mais de um conhecimento aí. Então, até eu não passar todo para vocês, eu não fiz essa lista ainda, mas eu vou fazer, tá? Eu aconselho que vocês treinem bastante para poder absorver essa nomenclatura assim, tá bom? Pessoal, ó, vamos contar aqui na cadeia principal. Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? Manda aí para mim, por favor. Quantos carbonos tem na principal? 3. Tem 3 carbonos na principal. Ótimo, tá? Aí, vai fazer diferença? Aqui, ó. Vai fazer diferença, ó. 1, 2, 3. Se eu contar do outro lado, vai dar na mesma, certo? Por que eu tô falando que vai dar na mesma? Onde está a minha ramificação? Das duas formas, a minha ramificação ficou no carbono 2, tá? Então, é por isso que eu vou escrever aqui, 2, tá? Porque é onde está. Esse radical que eu tenho aqui, ó, tem quantos carbonos esse radical? Quantos carbonos tem nesse radical aqui? Um só. Então, qual vai ser o nome para um radical? Lembra? Met, et, prop, but. Para um só é met, certo? Então, qual que é o nome desse radical? Metil. Então, vai ficar 2 metil. Oh, meu Deus. Gente, é difícil escrever aqui. Metil. Esse hífen é obrigatório colocar, tá? O tracinho. E agora a gente vai para o nome da cadeia principal, tá? Então, se são 3 carbonos na minha cadeia principal, qual é o prefixo que eu uso? Ó? Met, et, prop, né? Então, se são 3, eu vou usar pró. Na cadeia principal só tem ligação simples. Então, eu vou usar an, certo? E o o no final. Então, essa substância aqui é o 2-metilpropano, certo? Eu vou até apagar isso aqui que eu escrevi, que vai ficar mais fácil, né? Porque ficou muito feio. Então, pessoal, essa substância aqui é o 2-metilpropano, beleza? Por quê? Tem a ramificação no segundo carbono e essa ramificação é um metil. Agora vamos para um próximo exemplo. E se eu tiver agora uma insaturação no meio da minha cadeia ramificada? Ou seja, eu tenho uma cadeia ramificada, né? Isso é claro aqui para vocês. Só que eu tenho uma insaturação, ou seja, eu tenho uma ligação dupla aqui, né? Nesse caso. Como que eu vou fazer? Gente, é do mesmo jeito, tá? Eu vou enumerar os carbonos de modo a obter os menores números possíveis e vou dar um nome para a cadeia da maneira como vocês já sabem, usando o número do carbono onde está a dupla ligação, o número de carbonos que eu tenho lá, se eu vou usar met, et, prop, but, enfim, o prefixo, o intermediário para falar se é ligação dupla ou tripla e o no final O, tá bom?
Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Nessa cadeia. Alguém consegue me dizer qual é a cadeia principal aqui? Qual a cadeia principal? Será que é essa retinha aqui mesmo? Ou será que é essa virando aqui? O que vocês acham? Qual é a cadeia que tem o maior número de carbonos? A que está disposta em linha reta ou uma que faz o L? A que está disposta em linha reta. Muito bem, né? Então, essa daqui é a nossa cadeia principal, tá? Acho que eu circulei. Isso, eu tinha circulado aqui. Então, essa linha reta é a nossa cadeia principal, tá bom? O que não coube na minha cadeia principal, o que está sobrando ali, é o nosso radical, é a nossa ramificação. Nesse caso, ó, é esse CH3, tá bom? Ai, já entendeu? Não, meu pai. É esse CH3 aqui. Então, aqui é a ramificação, tá bom? Sobrou ali, tá sobrando. Então, o que, que nós vamos fazer? Agora a gente vai dar nome para esse radical. Inclusive, esse radical só tem um carbono, que é igual ao anterior, né? Então, qual que é o nome desse radical aqui? Se só tem um carbono, é match, tá? Então, esse radical aqui é o nosso metil, tá? E aí, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos numerar a cadeia nos dois sentidos para ver onde que nós vamos ter os menores números possíveis, tá? Aqui já acho que já é bem claro para vocês, ó. Se a gente começar contando aqui da esquerda, a gente vai ter os menores números possíveis, né? Aí, eu até coloquei para vocês, né? Então, numerando da esquerda para a direita, eu tenho uma ligação dupla começando no terceiro carbono e a minha ramificação está no quarto carbono, né? Então, é assim que eu vou ter os menores números possíveis. Então, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, vou mostrar para mim, vou mostrar onde que está a ramificação. Então, a ramificação, ela está no carbono 4. E que ramificação que é essa? Metil. Então, 4, metil. Aí eu vou ver aqui, ó. Tem uma ligação tripla. Onde que a tripla começa? No 3. 3, certo? Quantos carbonos eu tenho? Contei aqui. 8. Então, o prefixo que eu uso é oct, né? E uma ligação dupla em e O no final, tá? 4-metil 3-octeno. Tá bom? Aqui está o nome para vocês também, tá? Pessoal, eu preciso ir pro mostrar o roteiro de estudos, tá? O roteiro de estudos não está contemplando esta nomenclatura que eu falei hoje, não está no roteiro de estudos, tá? Só o que eu falei até semana passada, tá? E aí, na semana que vem, eu volto e falo mais sobre isso, tá? Eu volto, inclusive, nessa nomenclatura aqui que eu acabei de fazer com vocês. Aqui. Então, pessoal, ó, seguinte, a atividade de setembro também vai ser por Google Forms, né? Que eu acho que fica melhor para vocês, na verdade, né? Mais simples, enfim. Acho que agiliza para vocês dessa maneira e acabei fazendo assim, tá? E o Google Forms, ele também vai mostrar para mim quando que vocês responderam, enfim. É por isso que também tem um prazo, tá? Então, o prazo para vocês responderem é até dia 17, na quinta-feira, tá? E claro que quem responder até o fim dessa semana não vai ser penalizado por isso, tá? Dentro do prazo, até quem responder até sexta-feira, tá? Mas a gente precisa pôr uma data, por isso que foi colocado, então, na quinta. O link disponível do Google Forms está lá no Class, mas também depois eu mando nos grupos de WhatsApp da sala, tá? Então, o que vocês vão fazer? É bem simples, né? Vocês vão colocar um nome, escolher a turma de vocês, só vir aqui e clicar em cima, né? Escolher. Aqui, ó, o octano. Então, vocês têm o nome, vocês vão montar. E eu quero a fórmula molecular, vocês vão escolher a opção correta. Aqui também tem as afirmativas 1,
2 e 3, que vocês vão ler e ver qual que se encaixa aqui para ver qual tá certa. E aqui, pessoal, ó, nessas duas eu só quero um número, tá? Vocês vão inserir aqui. Eu recomendo que vocês desenhem essa estrutura no caderno, completa com os hidrogênios, daí vocês vão contar e colocar a resposta aqui para mim, tá bom? Só isso. Aqui a mesma coisa, tá? Copia a estrutura no caderno, completa com hidrogênio e só me dá o número. É só isso que eu quero. Então, deu 3. Digita 3 e acabou. É só isso, tá bom? E aqui eu quero o nome, né? Então, tem essa estrutura aqui. Vocês vão escrever o nome dessa substância, só também. Aqui eu quero a alternativa incorreta, que vocês vão ler e escolher qual que é a falsa, então. E aqui a mesma coisa, falando de nomenclatura, tá? Escolher a correta.